Vamos lá, pessoal. Vamos, né, continuar a aula sobre direito do trabalho. Hoje, iniciando, nós iremos estudar sobre jornada de trabalho, ou seja, aquele tempo que você está a serviço, né? Aquele período que você está prestando algum serviço ou está à disposição do seu empregador, tá? É todo aquele período de quanto você trabalha, o quanto você trabalha, o quanto você está à disposição. Vamos lá. Em regra, pessoal, em regra, né, alguma exceção que lá na frente nós veremos. Em regra, a nossa lei, ela vai considerar a jornada de trabalho o tempo que você, empregado, fica à disposição do empregador no centro de trabalho. Ou seja, em regra, você está lá no seu trabalho, né, junto com o empregador, ou o empregador está monitorando você. Mas temos exceção. Por exemplo, agora no home office, né? Você não está no centro de trabalho, mas, dependendo de como for esse home office, o que acontece? Você, mesmo trabalhando, mas você está à disposição dele. Diz, olha, você está à minha disposição para qualquer momento. Então, esse período que você está à disposição, está contando, tá, como horas trabalhadas. Vamos lá. É necessário que o empregado esteja à disposição do empregador, ou seja, qualquer chamado do empregador, você esteja atento e vai obedecê-lo. É aquela questão da subordinação. Computa-se o tempo, ou seja, vai contar o tempo, a partir do momento em que o empregado chega à empresa, até o instante em que dela se retira. Não precisa estar efetivamente trabalhando. Basta, né, como eu lhe disse, tipo, não, você está à disposição, uma presunção de que o empregado está aguardando alguma ordem, ou está executando ordens, né? Você está à disposição, é uma presunção, né, uma hipótese de que pode ocorrer algo e você está ali para obedecer, né, para cumprir ordens. Antes de 2017, existia, né, uma questão da jornada itinerante. Como é a sua jornada? Por exemplo, você é de Esperança e você trabalhava em Campina. Independente da situação do seu trabalho, contava da hora que você saía de casa até você chegar no trabalho e até você sair. Então, voltar para casa. Isso aí contava. Hoje em dia, não. Só em algumas situações excepcionais que conta o horário, né, fora do trabalho, ou seja, trabalho na Almeida. Aí você sai de casa, você tem que começar lá às 7h30. Mas você, tipo, o ônibus lhe pegava, o ônibus lá da Almeida, de 7 horas da manhã. Então, você já estava trabalhando a partir de 7 horas. Hoje não é mais assim, mas antes era dessa forma, tá? Começava a contar do momento que você entrava no ônibus da Almeida. Vamos lá. Devem ser incluídas, pessoal, na jornada de trabalho, aquelas horas de sobreaviso, né? Como eu falei assim, você tem que estar à disposição. Mas você está em casa, mas você está à disposição. Qualquer momento eu lhe chamo. E são horas de sobreaviso. Acontece isso muito no caso dos ferroviários. Mas o que é algo mais próximo para nós? No caso de motorista de ônibus, motorista de ambulância, deixa eu ver mais, alguém que mexe com TI, tecnologia da informação, e vive a todo momento sobre aviso. Médicos, em alguns casos, deixa eu ver. Funcionário da Cagepa. Isso, funcionário da Cagepa, estourou um cano, aí corre lá. Já trabalhei muito assim. Uhum. O da À internet. disposição o dia todinho. Isso. O da internet, por exemplo, caiu um fio, né? Aí lá vai, correr, tá sobre aviso, né? Num domingo à tarde, você com sua família, mas caiu um cabo da internet. Corre e vai ajeitar. Dessa forma. Da Energisa também, né? E assim vai. Então, essas horas de sobreaviso, pessoal, o empregado, né, pode permanecer em sua casa, mas à disposição do empregador, aguardando ser chamado a qualquer momento, né? Isso aí vai contar como horas para ele.
Nós temos alguns tipos de jornada, pessoal, que vamos se dividir, né, em 3 fases. Vamos lá. Quanto ao período do dia que é prestada, a jornada será, tipo, quando eu vou falar do período do dia, vou dizer que pode ser de noite, pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser revezamento. Então, diurna vai ser quando iniciar entre 5 horas da manhã, 10 horas da noite, tá? Nos centros urbanos, ou seja, na cidade. Noturna inicia de 10 horas da noite e termina de 5 horas do dia seguinte, tá? Lembrando que quando é na lavoura é diferente, mas já vou lhe dizer. Então, você trabalha no posto de gasolina entre as 7 horas da noite, mas você só vai ter horas noturnas diferentes a partir de 10 horas da noite até 5 horas do dia seguinte, né? E essas horas, porque começa às 10 horas da noite, ela não vai ser 60 minutos. Ela vai equivaler a 52 minutos e 30 segundos, ok? Você trabalhou 7 horas, mas vai equivaler como se você tivesse trabalhado 8, porque é um horário diferente. Na mista, é quando você, tipo, trabalha tanto no período diurno quanto noturno. Por exemplo, uma jornada de 6 horas à meia-noite, por exemplo. 6 horas até 10 horas da noite, vai ser um horário como se fosse horário diurno. Mas, quando for a partir das 10, e no caso aí, você trabalha à meia-noite, então vai ser 2 horas diferentes, né? Só que como são horas de 52 minutos e 30 segundos, lá vai ter o abatimento, né, o acréscimo, quando for do seu salário. E revezamento é quando num período você trabalha durante o dia, e no outro você trabalha à noite. Acontece isso muito em posto de gasolina, tá? Não, você trabalha 10 dias da semana de dia e outros de noite. Só que na sua carteira de trabalho está totalmente diferente, o que mais acontece nessas cidades pequenas. Já o trabalhador rural, pessoal, uma coisa. Eu estou dizendo aqui a regra, tá? Porque nós temos exceções, por exemplo, para pessoal profissional da saúde. Nós temos várias exceções, porque o horário deles é diferente, tá? É um horário que a categoria deles requer. Ou seja, não tem como um enfermeiro só trabalhar 6 horas, outro mais 6, não. Então, eles preferem fazer o quê? Plantões. 12 horas, 24 horas, 36 horas, e assim vai. O trabalhador rural, pessoal, ele tem um critério diferente na contagem das horas, ou seja, quando o período da jornada. É considerado trabalho noturno, a partir das 9 horas da noite até 5 horas do dia seguinte. Isso aí, quando for na lavoura. Agora, quando você for empregado rural e você trabalha na pecuária, vai começar sua hora noturna, 8 horas da noite até 4 horas da manhã do dia seguinte, tá? Então, na lavoura é um horário de 9 às 5 e na pecuária é de 8 às 4, ok? Então, são questões assim que se você lembrar agora, mas você vai dizer, não, mas tem um horário diferente e eu sei onde eu vou achar, lá na CLT. Quanto à profissão, pessoal, nós temos quanto à profissão aquela jornada geral, jornadas especiais, né? Como eu falei, jornada de um enfermeiro é uma jornada diferente, é uma jornada especial. Então, quanto à profissão, jornada geral vai ser aquela aplicável aos empregados em geral, né? A regra. Agora, as jornadas especiais são destinadas a determinadas classes de empregados, por exemplo, motorista. Tem uns casos também de professores, que professores não podem, tipo, dar 4 horas, mais de 4 aulas seguidas, né, por dia na mesma escola, não pode, tem que ter um intervalo. Caso haja intervalo, aí pode dar muito mais. Já os médicos, né, os médicos, eles são aqueles plantões de 12, 24, 36, 48 horas, junto com os enfermeiros. Infelizmente, os enfermeiros trabalham mais do que os médicos, né, geralmente. E nós temos também, eu coloquei aqui é D, mas é C, viu, pessoal? Porque foi errado. Deixa eu só liberar para alguém entrar aqui. Pronto. Então, quanto à remuneração, a jornada vai ser, né, pode ser com acréscimo salarial ou sem acréscimo salarial. Por exemplo, a jornada noturna.
noturna, ela é remunerada com adicional noturno, tá? É a diferença, até o horário é diferente. Na jornada extraordinária, a regra, né, são compensadas com adicional de horas extras, ou seja, a jornada extraordinária é chamada de horas extras, tá? Existem, porém, horas extras sem acréscimo salarial, é como você fosse compensar algumas horas. Por exemplo, eu tive que sair do meu trabalho 3 horas antes. Então, ali eu vou ter que compensar 3 horas. Mas eu vou dividir ele. Então, tipo, essa compensação, não, o meu empregador não vai precisar me pagar, né? Porque eu fiz um acordo com ele, tipo, eu vou sair mais cedo, mas eu posso compensar. Mas nós temos aquele tipo, o empregador solicita que você fique, você já cumpriu o seu horário de trabalho. Então, dessa forma, você tem que receber horas extras, tá? Então, é algo que sempre é discutido, porque eu repito, em cidade pequena, geralmente você não recebe nem o salário mínimo, quanto mais horas extras, né? Tem um caso que está sendo discutido aqui em Remígio, porque a feira em Remígio é no domingo. Mas nós sabemos que, tipo, seria melhor para os empregados terem no sábado. Por quê? No domingo eles teriam a folga deles e, além disso, não precisariam trabalhar de graça, né? Porque nenhum comerciante aqui em Remígio paga hora extra para ele estar no domingo. E, preferencialmente, as folgas devem ser no domingo, que nós veremos ainda nessa aula, ok? Limitação da jornada, pessoal. A Constituição estabelece, né, um limite de horas, mas pode passar dessa. Por exemplo, lá no seu artigo 7º, inciso 13, vai ser estabelecido o limite máximo da jornada normal de trabalho diário, ou seja, o limite máximo que o empregado pode trabalhar por dia é de 8 horas. O limite semanal vai ser de 44 horas, tá? Então, a regra é que o limite diário é de 8 horas. E o limite semanal será de 44 horas. Lá no inciso 14, né, no próximo inciso, diz o quê? A jornada normal para o trabalho, realizada em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, é 6 horas. Por exemplo, você trabalha 8 horas por dia, mas você vai ter um intervalo. Mas se você trabalhar 6 horas por dia, né, sem interrompimento, nada disso, você, né, vai trabalhar apenas 6 horas, porque você não parou para nada. No entanto, o que acontece? Pode haver diferenças por conta de uma negociação coletiva, tá? Uma negociação entre o sindicato e o empregador. Então, isso aí diferencia. Quando você trabalha, por exemplo, mais de 4 horas, menos de 6 horas, aí você tem direito a 15 minutos de descanso, tá? Quando você trabalha 8 horas, você tem direito a 1 hora, por exemplo. Você trabalha de 7, deixa eu ver, 8, 9, 10, 11, pronto. De 7 às 11, aí você tem, tipo, 1 hora, 2 horas de descanso. Aí volta e termina seu expediente. Geralmente é assim, né? Vem algumas repartições públicas, pega direto. Mas de 7 às 1, né? De 8 às 14. Então, isso aí são... Professora, Oi. meu contrato na Caixa é de 5 horas. Eu sempre trabalhei em 7, mas teve de chegar a trabalhar 9. Exatamente. Como eu digo assim, o estágio, sobretudo para o estagiário, né? Porque quando eu era estagiária também tinha horário, não. Aí, mas também era maleável, porque tinha hora que eu ia para a universidade, eu chegava de 11 horas da manhã no fórum. Mas também para sair, eu saía de 3, 4 horas da tarde, e no outro dia tem que chegar cedinho. Aí a pessoa tem que se virar. Vamos lá. Intervalos, interjornadas e intrajornadas. Vamos diferenciar cada uma dessas, tá? Nossa lei, pessoal, a lei brasileira, ela vai obrigar o quê? A concessão de intervalos ao empregado, ou seja, ele tem que ter um intervalo para descansar, para se alimentar, para restaurar as energias do corpo. Porque, diga aí, você trabalhar 6 horas seguidas, 8 horas seguidas, sem parar. Não tem cristão que aguente. Então, a nossa lei, ela diz que tem que ter intervalos
esse descanso, nem que seja 15 minutos. Apenas excepcionalmente, ou seja, fora da regra, né, uma exceção, em consideração as características próprias da atividade, admite a jornada sem intervalos para descanso. Por exemplo, casos vigilantes. Casos vigilantes, eles não podem parar, né? Porque, tipo, o horário deles e a forma dele trabalhar é aquela. Imagina aí, mas ele vai sair para descansar. Então, o horário que ele vai para descansar, a gente assalta. Seria muito, né, propício para os bandidos. Então, no caso vigilantes, não tem descanso. No caso, por exemplo, daquelas pessoas, digitadores, tem vários descansos, né, de 5, 10, 15 minutos. Por quê? Para eles descansarem, até porque eles utilizam muito as mãos. Então, tem que ter um descanso maior. O horário de trabalho dos empregados, pessoal, vai constar obrigatoriamente no quadro de horários. Ou seja, tem que ter lá um quadro de horários, tá? Segundo um modelo aprovado pelo Ministério do Trabalho, emprego, aquele MPE, né, e que ser fixado em lugar visível na empresa. Só que, assim, isso aí não é regra para todos, tá? Nós vamos ver agora abaixo. A rotação do horário, entrada e saída de cada empregado, o chamado ponto, pessoal, ele só vai ser obrigatório, né, o ponto, para estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores. Então, com mais de 10 trabalhadores, é necessário o ponto, que pode ser manual ou eletrônico, ok? Mas a partir de 10 trabalhadores é que é obrigatório. Pode ter estabelecimentos com menos de 10 trabalhadores, mas não é obrigatório. Intervalos interjornadas, pessoal. Aquela interjornada é quando você não está a serviço, né? Vamos dizer bem assim. Você tem aquele horário de descanso entre uma jornada e outra. Por exemplo, eu trabalho agora até, vamos dizer assim, 11 horas da manhã. Então, eu só posso trabalhar novamente após 11 horas depois, certo? Tem que ter aquele intervalo mínimo de 11 horas. Por exemplo, uma pessoa saiu do trabalho, era meia-noite. Aí já volta de 5 horas da manhã no outro dia. Não, não pode. Tem um intervalo de, no mínimo, 11 horas, tá? É o intervalo interjornada. Interjornada, porque está fora do trabalho, tá? Intrajornada é porque está dentro do trabalho. Vamos lá. Entre duas jornadas de trabalho, tem que haver um intervalo mínimo de 11 horas, não podendo o empregado assumir o serviço um dia, sem antes ver respeitado esse descanso em relação ao fim do trabalho do dia anterior. Como eu falei, né? Sai de meia-noite e 5 horas da manhã já está lá, 7 horas da manhã. Não, não pode. A contagem das 11 horas inicia-se no momento em que o empregado efetivamente cessa, né? Termina o seu trabalho, seja de serviço normal ou suplementar, ou seja, aquele que estava à disposição. Além do descanso mínimo de 11 horas, entre duas jornadas, será assegurada a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas. Por exemplo, como eu já falei, preferencialmente, né, que seja aos domingos. Você trabalhou até 11 horas até meio-dia do sábado. Assim, não é após 11 horas, que sua folga é no domingo, você vai poder trabalhar. Não, folga no domingo, você tem que ter direito a 24 horas consecutivas, só retornando na segunda-feira. Além do descanso mínimo, como eu já falei, né, 24 horas, assim, se o empregado trabalha de segunda a sábado, a necessidade de que as 11 horas de intervalo interjornada sejam somadas com as 24 horas do descanso semanal remunerado, tá? Não é porque você vai ter folga que você não vai receber pela folga, você tem que receber. Correspondendo a 35 horas de descanso, ou seja, terminou no sábado, 10 horas da noite, aí no domingo é sua folga e na segunda você tem que estar de 5 horas da manhã lá. Não, não pode, tem que respeitar as 35 horas. Seria muito bonito se fosse levado ao pé da letra, né, pessoal? Mas, infelizmente, em muitos estabelecimentos não tem isso. Intervalos
Intrajornada, pessoal, como eu já falei, dentro do horário de trabalho, né? O horário de descanso. Interjornada é o descanso fora do trabalho. E o intrajornada são os intervalos, né? Os descansos dentro do horário da jornada de trabalho. Então, inter e intra. A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela obriga o quê? Os intervalos que estão lá na lei, né? Lá no artigo 71, parágrafo 2º da CLT. Tem que ser de 15 minutos, né? Obrigatório, 15 minutos no mínimo, quando o trabalho é prestado por mais de 4 horas e até 6 horas. Ou seja, você trabalha um horário de 4 horas seguidas até, ou no máximo 6 horas. O mínimo é 4, o máximo é 6. Então, 15 minutos de descanso. De 1 a 2 horas, naquelas jornadas acima de 6 horas, por exemplo, eu começo às 8 para o meio-dia, almoço, né, e volto às 2, por exemplo. Aí trabalho de 2 às 4. Acontece isso muito nos Correios. Repararam que eles têm horário diferente, assim, né? Então, tem muito disso. Em regra, os intervalos não são remunerados, tá, pessoal? Na regra, os intervalos não. Por quê? Tem exceção. Qual é a exceção? Naqueles casos que tem em lei, como os intervalos de 10 minutos a cada 90 minutos de serviço, do pessoal que trabalha com mecanografia, por exemplo, como eu falei, a questão de digitadores, né? A cada 90 minutos, esses digitadores têm um intervalo de 10 minutos, ok? Então, isso aí vai de cada trabalho, a regra e as exceções. Sempre que não for concedido um intervalo, né, quando você tiver que trabalhar horário estendido e sem parar nem um minuto, tem 2 sanções ao empregador, ou seja, ele tem que, vai pagar, né, por isso. Por quê? Porque você era direito seu intervalo, ele não lhe concedeu. Então, o que é que vai sobrar para ele, para o empregador? O pagamento do período com hora extra, né, com adicional de, no mínimo, 50%, ou também a multa que é aplicada pela fiscalização do trabalho, ou seja, pelo Ministério do Trabalho. Então, ele tem, né, essas 2 sanções, pagamento do período com hora extra, com adicional de no mínimo 50% sobre aquele período, e multa administrativa. Então, vai da escolha dele se ele vai dar esse intervalo ou não. Descanso semanal remunerado, pessoal. Eu já falei que todo empregado tem que ter no mínimo 24 horas de descanso remunerado, né? 24 horas consecutivas, preferencialmente no domingo. Descanso semanal remunerado, que é o DSR, é um período de 24 horas consecutivas na semana, em que o empregado, embora percebendo remuneração, deixa de prestar serviços ao empregador, ou seja, remunerado, mas é sua folga. Então, ele não pode ficar prestando serviço ao empregador no dia da sua folga. O trabalhador tem direito ao repouso, né? Ele faz jus a esse direito. Como o nome mesmo explica, uma vez por semana, em preferência aos domingos. Os feriados, embora evidentemente não sejam semanais, configuram também hipótese de descanso remunerado do trabalhador, né? Feriado do 1º de maio, dia do trabalhador. Então, ali, ele é uma hipótese de descanso semanal remunerado. Mas não é porque tem feriado que você tem que trabalhar no dia da sua folga. Não. Aí é um ganho a mais para o empregado. Ô, professora, Pode falar. só para esclarecer aqui uma coisa. Porque tem aqui intervalos, interjornadas e interjornadas, né? Isso. Só para esclarecer aqui alguma coisa. Porque, no caso, essa diferença de inter e intra, que eu fiquei com uma duvidazinha, qual é a diferença entre os dois? Na verdade, esses pontos aqui, eu já trabalhei desse jeito aqui, tudo em Cascavel. Então, agora, interjornada, pode falar. Interjornada, INTR, é quando é fora do trabalho, tá? Às 11 horas você tem direito.
E intra-jornada quer dizer que está dentro da jornada de trabalho, ou seja, os intervalos, os descansos, tá? Então, inter é fora e intra é dentro. Entendi. Deu para entender? Deu. Ei, professora, a lei é muito bonita, né? Na prática, é muito diferente. Demais. Então, pessoal, voltando ao assunto do descanso semanal remunerado, nós temos que ter algumas condições, né, para a manutenção dessa remuneração do DSRE, DSR, né, o DSR, descanso semanal remunerado. É condição para a manutenção da remuneração do repouso semanal, ou seja, da folga, a frequência integral, pessoal, do empregado durante a semana, ou seja, ele tem que ter sido assíduo, né, e pontual. Entendido assim como período de segunda a sábado, por exemplo, anterior à semana que recaiu o dia do repouso semanal. Por exemplo, o repouso é amanhã. Então, o empregador vai verificar como foi, né, a assiduidade e pontualidade da segunda até hoje desse empregado. Então, para ele receber a remuneração da folga de amanhã, então ele tem que ter tudo direitinho, assiduidade e pontualidade. Caso ele não foi assíduo nem pontual, a folga de amanhã não vai ser remunerada, né? Ele vai ter a folga, mas não vai ser remunerada. É como nós vamos ver agora. Se não foi completado o trabalho integral dos 6 dias precedentes, o empregado perde o direito à remuneração do descanso, ou seja, a folga não será paga, mas terá direito à folga, né? Terá direito ao repouso. Então, tem que ter a pontualidade e a assiduidade. Substituição do repouso por pagamento, ou seja, você vender sua folga. Não permite a lei que o empregado deixe de ter sua folga, né? Deixe de ter seu descanso semanal, ainda que recebendo pagamento substitutivo da falta de descanso. Ainda que você venda, né, sua folga, a lei não permite que ele deixe de ter um descanso remunerado, não. Um descanso semanal, perdão. Apenas nos feriados, desde nos quais também é garantido o repouso remunerado, e nas empresas em que as exigências técnicas não for possível dar o descanso aos domingos, a lei permite a conversão do descanso em pagamento. Por exemplo, nessa época agora, as farmácias, né? As farmácias estão abertas em horário estendido, estão abertas mais ainda aos domingos. Então, nesses casos assim, por exemplo, então pode vender, né, sua folga, ou seja, converter em dinheiro. Naquela questão também do feriado. Feriado, como é considerado também um descanso semanal remunerado, você pode converter em pagamento, ok? Então, são aquelas exceções. O pagamento, nesse caso, vai ter que ser feito em dobro, não sendo devido esse pagamento dobrado se o empregador conceder a folga em outro dia. Por exemplo, você vai trabalhar no domingo, que era a sua folga, mas eu vou lhe dar a folga na segunda. Então, eu vou lhe pagar pelo domingo, né? Vou pagar pela segunda-feira, que vai ser a sua folga, mas a do domingo eu não vou pagar dobrado, não, porque eu já vou lhe dar uma folga depois. Então, não precisa ser dobrado. Férias individuais, pessoal, o nome já diz tudo. É quando tem uma empresa e só um tira férias, né? Por exemplo, aquele setor, só fulaninho vai tirar. Não vai tirar todo o setor, não. Um ou dois, por exemplo, né? Mas não todo o setor, não toda a empresa. Então, isso aí vai ser férias, não serão férias individuais. As férias, pessoal, correspondem ao período do contrato de trabalho que o empregado não presta serviços, né? É a questão de restaurar suas energias. Você tem um descanso para assim voltar com toda presteza de antes, com agilidade, né? Fazendo o seu serviço com excelência. E nessas férias, você vai ter que receber remuneração também, tá? O legislador, pessoal, aquele que fez as leis, considera que o trabalho contínuo é prejudicial à saúde, né? Então, nesse caso, tem que conferir um período de descanso prolongado ao trabalhador, após o período de 12 meses. Ou seja, você trabalhou 12 meses, então você tem que ter um poder aquisitivo de férias
você terá o direito a férias, pessoal. Aqui. Diz que as férias são individuais quando esse direito é concedido a apenas um empregado, alguns empregados simultaneamente, não a todos ao mesmo tempo, como eu falei, né? Se todos ao mesmo tempo, teria hipótese de férias coletivas, pessoal. Também o empregado, né, na questão do direito ao gozo de férias, ou seja, você ter férias, você vai ter férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Ou seja, você tem o seu salário normal e ao menos um terço de férias, um terço, né, desse valor que você recebe. Então, você, quando tirar as férias, você vai receber esse bônus, ok? Então, na questão das férias também, pessoal, hoje em dia, com a mudança, né, de 2017, o que ocorre? As férias de empregado poderão ser parceladas em até 3 vezes, tá? Desde que haja uma concordância do empregado. O empregado diz assim, não, eu quero dividir em 3 vezes. Então, um período tem que ser de pelo menos 14 dias, né? Eu tenho que tirar, posso dividir em 3, mas um tem que ser de pelo menos 14 dias. Eu posso escolher se eu quero 14, 15 e tal, mas tem que ser de pelo menos 14 dias. E outro, né, de não pode ser menos que 5, ou seja, só um dia de férias. Não. Eu posso dividir em 14, posso dividir em 15, 16, mas o menor não pode ser inferior a 5 dias, tá? Então, posso dividir em 3 vezes, as parcelas, né? Tem que ser de pelo menos 14 dias, não inferiores a 5, e assim você vai vendo. Sendo que, tipo, você pode vender, né? Uma parte dessas férias, mas tem que ter, no mínimo, 5 dias de descanso, 14 dias de descanso. Nós vamos ver ainda. Para o empregado ter direito às férias, existe uma necessidade de cumprir um período, que é denominado de período aquisitivo, como eu falei, né? Os 12 meses. Tem que cumprir os 12 meses para, assim, você ter direito às férias. No momento em que é admitido na empresa, vai começar a contar o período aquisitivo. E somente após 12 meses dessa vigência, né, do contrato de trabalho, é que você terá direito às férias. E, pessoal, se você for demitido antes de 12 meses, você também vai ter direito ao valor, né, equivalente a, tipo, você já trabalhou 7 meses. Mas lá você vai ver também a questão das férias, né, o valor que você teria direito, já que você trabalhou há tantos meses. Então, isso aí, o advogado, junto com o contador, pode averiguar essa questão. Completado o período aquisitivo, que é 12 meses, o empregador terá de conceder as férias nos 12 meses subsequentes, ou seja, trabalhou 12 meses, então, nos próximos 12 meses, você, né, o empregador, ele vai escolher o período que você vai tirar as férias. Você pode conversar com o empregador, né, mas isso aí é exclusividade do empregador. Ele vai ver qual é o melhor mês para lhe dar essas férias, tá? Que é o período concessivo. A concessão das férias, pessoal, vai ser ato exclusivo do empregador, como eu falei, né? O empregador que vai escolher, independente de pedido ou concordância do empregado. Mas se for aquele empregador maleável, ele vai lhe entender, vai escutar você e vai lhe dar no período que você deseja. O empregador que irá determinar a data da concessão das férias do empregado, da forma que melhor atenda aos interesses da empresa. O empregado, salvo as exceções de alguns parágrafos lá do artigo 136, que vocês podem ver, não tem direito de escolha, tá? Então, na maioria das vezes, o empregado não terá o direito. Quem vai ter o direito é exclusivo do empregador. Duração das férias, pessoal. As férias dos empregados, em geral, elas são gozadas em dias corridos, tá? Não é só dias úteis, mas sim em dias corridos, contando sábado e domingo. Sendo que a sua duração depende da assiduidade do empregado. Ou seja, você é aquele empregado que faltou mais de 6 vezes no ano, né, sem justificativa alguma, então isso vai abonar, né, na questão das férias, ou seja,
vai diminuir na proporção das suas faltas injustificadas. Nós vamos ver agora. Por exemplo, você faltou até 5 dias, né? Faltas injustificadas que você teve durante os 12 meses. Até 5 faltas. Se você faltou até 5 vezes e não justificou, você vai ter o direito a 30 dias corridos de férias, tá? O período de férias são 30 dias, pessoal. Aí eu faltei de 6 a 14 vezes injustificadamente, né? Não teve justificativa. Então, eu vou perder 24 dias corridos. É aquele macetinho, 69. Ou seja, faltou, tem o período de férias, 30 dias. Você vai ter diminuído 30 para 24, ou seja, 6 dias. Você faltou um período de 9 dias, por exemplo. De 6 a 14, tá? De 15 a 23, aí vai ter 18 dias corridos, ou seja, vai diminuindo. Quanto mais você faltar, mais você vai ter as férias diminuídas. E se você faltar mais de 32 vezes, você não vai ter nenhum dia de férias, tá? Vamos para nós que, tipo, se uma pessoa faltar mais de 15 dias por ano, por exemplo, vai ser demitido, né? Porque nenhum empregador vai aceitar isso. Porque você não vai ter uma assiduidade, uma pontualidade. Ninguém vai aguentar isso. O empregado doméstico, pessoal, ele tem uma regra própria, tá? Uma lei própria, no qual ele concede o direito de 20 dias úteis de férias após cada 12 meses de trabalho. Enquanto o empregador normal, ele tem o direito de 30 dias corridos, o empregado doméstico, ele vai ter 20 dias úteis, tá? De férias, não contando sábado, domingo e feriado. Então, se ele pegar, por exemplo, férias no mês de dezembro, não vai contar. Aí começa lá no dia 15 de dezembro. Não vai contar Natal, não vai contar Ano Novo, não vai contar sábado e domingo, né? Então, isso aí, para ele, é bom. Só que nós sabemos que, geralmente, os empregados domésticos trabalham muito mais no dezembro, né? Quando tem alguma folga, por exemplo, algumas férias são, geralmente, em janeiro, quando as famílias ricas saem para veranear o mês inteiro, né? E contratam um empregado só para isso. Então, pessoal, o período de férias, ele vai ser computado como tempo de serviço, tá? Para todos os efeitos. Mas você trabalhou 12 meses, tirou um mês de férias. Então, esse mês de férias não é computado. Não, é computado sim, tá? Vai ser como você trabalhou já 13 meses. Até porque não vai continuar recebendo valor, vai ter o FGTS descontado, tudo direitinho. Férias de empregado contratado a tempo parcial, pessoal. Professora, a ideia que a professora estava dizendo, né, dessa questão de falta. Falta não justificada, é? Isso, aquelas faltas injustificadas, ou seja, que não teve uma justificativa. Você, tipo, saiu para o médico, mas você não trouxe comprovação nenhuma. Então, você faltou e não teve justificativa. Mas isso pode acontecer, professora? Porque lá no trabalho não pode não acontecer isso, não. Toda falta, ela tem que ser justificada, entendeu? Inclusive, mesmo sendo justificada, não agrada, não. Então, entendeu? Como é aquela questão, né? O sua jornada, seu trabalho é diferente, né? Porque é questão administrativa, pelo direito administrativo. Já os demais, não, pelo direito do trabalho, ou seja, aquele direito privado. Não, a gente trabalha pela CLT. Pela CLT. Então, pronto. Mesmo aí, de acordo com quem está gerindo, tá? Com quem está administrando. Porque, tipo, você tem direito a faltas justificadas. Por exemplo, você saiu para doar sangue. Você tem uma falta justificada e não pode abonar, tipo, vai diminuir seu salário porque você faltou esse dia. Não, mas você não trouxe a comprovação, tá lá na lei. Quando você vai doar sangue, quando você vai, por exemplo, estar grávida, você tem que se ausentar, tem direito. O pai de uma criança, né, quando, na questão, tipo, durante 12 meses, aí ele saiu uma vez, aí a consulta com o filho. Então, isso aí não pode ter o salário diminuído, porque isso aí é uma falta justificada perante a lei.
Pronto, a justificada pode. Isso. Justificada. Que não pode é justificada. Sem justificativo não pode, não. Por Isso, exemplo, esse exatamente. de 5 faltas não justificadas, 10 faltas, não existe isso não, lá, não. É Eu porque nem assim, sabia né? que podia. Até porque, como eu disse, né? Tem empresa que não aguenta, não. Tá faltando demais, então já coloca para fora. Ah, sim, entendi. Uhum. E aí ia falar alguma coisa? Não, até assim, né? Se alguém faltar Uhum. por algum motivo, não avisar, é até punido, né? Eu entendo. Então, assim, você tem, né, como eu falei, por ano, pelos 12 meses, até 5 faltas injustificadas, você não vai ser punido quanto a isso. Você pode ser punido na remuneração, né? Faltou. Então, você não justificou. Isso aí, você vai ter um dia a menos no seu, tipo, quando está no contra-cheque, vai estar lá um desconto, né, diário, ou seja, você não trabalhou naquele dia, então foi descontado seu salário. Mas nas férias não é descontado até 5 dias. Você faltou até 5, então não é descontado. Então, pessoal, aqueles que trabalham em tempo parcial, por exemplo, trabalha só 5 horas por semana, 5 horas não, perdão, 22 horas, 25 horas, 30 horas. Então, isso aí vai ser um regime de tempo parcial, tá? Aquele cujo duração não exceda a 25 horas semanais. Por exemplo, de 5, 10 horas, 15 horas, 20 horas, 25 no máximo. Então, você não trabalha mais que 25 horas por semana. Então, isso aí vai ser um trabalho em regime de tempo parcial, tá? Nesse regime parcial, o regime de férias vai ser diferente. São menos dias, tá? E também tem aquela questão de dias corridos. Não serão dias úteis, mas sim dias corridos. Ao contrário dos trabalhadores em geral, o número de faltas no período aquisitivo não vai ser um fator determinante, né, na questão da duração das férias do tempo parcial. As faltas só influenciarão se forem superiores a 7 no respectivo período aquisitivo. Ou seja, se ele teve mais 7 faltas, então isso aí vai ter uma diminuição. Mas não é determinante para essa situação aqui, não. Se o empregado tiver até 7 faltas, estas não prejudicarão em nada as férias. Mas se tiver mais de 7, aí serão reduzidas a duração das férias a metade, seja qual for sua jornada de trabalho. Por exemplo, você tem uma jornada de trabalho superior a 15 e até 20 horas. Então, você terá direito a 14 dias de férias. Mas se você faltou 8 dias, né, durante esse período aquisitivo, o que acontece? Você vai ter direito apenas a 7 dias de férias, tá? Então, isso aí está lá na lei, foi uma redação dada por uma medida provisória de 2001, no qual o regime parcial é diferente do normal, tá? Concessão fora do período, pessoal. Nós sabemos, né, que nós temos o período aquisitivo de 12 meses, e nos próximos 12 meses você tem que tirar um mês, no qual o empregador é que vai lhe fornecer. Agora, sempre que as férias forem concedidas fora do prazo, ou seja, você já conseguiu um período aquisitivo, você tem direito ao poder concessivo, né? Mas você não tirou as férias que o empregador não lhe deu. O que é que acontece? Após esses outros próximos 12 meses, o empregador estará obrigado a pagar essas férias em dobro, tá? Você tinha esse direito às férias, você tinha o direito normal de você receber ao menos um terço de férias. Então, isso tudo vai ser em dobro se passou os próximos 12 meses sem você ter direito às férias, ok? Depois de esgotado o período concessivo de férias, sem que o empregador tenha concedido, poderá o empregado ajuizar reclamação trabalhista, pedindo ao juiz a fixação das férias, sentença, para o fim de aproveitá-las, né? Então, também com a questão, tipo, eu pedi as férias, mas ele não me deu. Então, vou fazer, sabe por quê? Eu quero tudo em dinheiro. Aí pode fazer isso também. Porque depois disso você não vai ter mais trabalho algum, né?
Nessa circunstância, o juiz terá poderes para fixar o período das férias, lá nos termos do artigo 137, tá? Da CLT. E lembrando, pessoal, que para reclamar algo, né, alguma verba trabalhista, tem que ser, né, até 2 anos, que você pode ingressar com uma ação, dentro do limite de 5 anos, ou seja, entrei agora com uma reclamação trabalhista, então eu posso solicitar dos últimos 5 anos. Por exemplo, daqui a 2 anos eu entro com uma reclamação trabalhista. Aí eu vou contar dos 2 anos que já perdi e os últimos 3 anos. Por exemplo, eu saio hoje do trabalho, mas eu só vou ingressar com uma reclamação trabalhista daqui a 2 anos. Então, eu já perdi esses próximos 2 anos, né, que eu não vou ter direito algum, mas só vou reclamar dos 3 últimos anos e quando eu estava trabalhando. Quando você está em alguma situação assim, você é colocado para fora, sem justificativa, ou senão você pediu demissão, mas não recebeu suas verbas trabalhistas corretamente, você entre imediatamente, para não perder nada, pessoal. Vamos lá. Possibilidade de fracionamento. Como eu falei, né? Pelo menos 14 dias e os demais com pelo menos 5 dias, ok? Vamos lá. De acordo com a nova lei, as férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos, sendo um deles de no mínimo 14 dias, ou seja, eu tenho que tirar no mínimo 14 dias, e os demais com pelo menos 5 dias. 14, o outro pode ser 10, e no outro pode ser 5, por exemplo, 6 dias. Então, completando os 30, né? A regra é que é os 30. O fracionamento passou a ser permitido, pessoal, para funcionários de qualquer idade, sendo revogada a proibição para menores de 18 e maior de 50. Porque antigamente, quem era menor de 18 e quem era maior de 50 não poderia fracionar, ok? Então, eles teriam que tirar os dias corridos, né? Totalmente. Não poderia, tipo, 14 dias agora, daqui depois 5 dias, depois 10 dias. Não, não poderia. Agora, pode. Para os menores de 18, no caso, os aprendizes, né? E também no caso dos maiores de 50 anos. Remuneração e salário, pessoal. Vamos deixar intervalos, férias para lá e vamos falar da remuneração. Na distinção clássica, ou seja, na diferenciação entre os dois institutos, salário e remuneração, é aquela que aponta como elemento diferenciador a inclusão ou não das gorjetas. Vamos lá. Lá no artigo 457 da CLT, ela dispõe que a remuneração compreende salário mais as gorjetas, tá? O salário, a remuneração, perdão, vai ser salários, gorjetas. Já no salário, será apenas seu salário menos as gorjetas, ok? O salário vai ser aquele valor econômico pago diretamente pelo empregador ao seu empregado, ou seja, não tem nenhuma gorjeta, nenhuma utilidade junto, não. Aquele salário e pronto. Já na remuneração, vai incluir tudo que você, conseguir a mais do que o seu salário. Vai incluir o salário direto, pago por terceiros, né? Por exemplo, gorjeta, algum bônus. E o salário direto pago pelo empregador, em dinheiro ou utilidades, tá? Tem que ser em dinheiro, mas também pode lhe fornecer vales, lhe fornece vale alimentação, vale transporte, essas coisas, ok? Isso tudo inclui. Parcelas integrantes do salário, pessoal. Lá na 457, seu parágrafo 1º, diz o quê? Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diários para viagens e abonos pagos pelo empregador. Esses abonos pagos são tipo, você solicitou adiantamento, ele foi lá e lhe adiantou. Então, isso é um abono, tá? Pago pelo empregador. Ele adiantou para você. Então, o salário vai ser, né? É a importância fixa estipulada, aquela questão do dinheiro, mas pode ter as comissões, no caso, você vende um salário fixo, mais variável de comissões. Por exemplo, você é vendedor de moto, aí você vendeu tantas motos, então você vai ter as comissões, tá? Dentro do salário.
gratificações ajustadas, diárias para viagens, ok? Fora isso, aí sim vai integrar a remuneração, alguns vales, as gorjetas, por exemplo. Descontos legais, pessoal. Você tem que ter direito ao seu salário. Mas também, né, é proibido o empregador efetuar descontos salários. Só que tem alguns descontos legais. Como assim, professora? Descontos conforme a lei, ok? Está na lei que tem que ser descontado, que pode ser descontado. Vamos lá. Ressalvado, ou seja, os adiantamentos salariais e as hipóteses previstas em lei. Então, isso aí, o restante é vedado ao empregador efetuar desconto, ok? Tirando o adiantamento salarial e essas hipóteses que nós vamos ver agora, então, é proibido o restante. Vamos lá. É legal, ou seja, é lícito, quais descontos? Contribuições previdenciárias, o imposto de renda, direto na fonte, né, retido na fonte, como nós vimos na aula tributária, pagamento de prestações alimentícias, por exemplo, uma pensão alimentícia que você tem que pagar já perante tipo, o seu trabalho, no trabalho, né? De ofício, vamos dizer assim. O que acontece? Então, a empresa mesmo vai descontar e vai repassar diretamente na conta da mãe do seu filho, na conta do seu filho. Pagamento de pena criminal pecuniária, pagamento de custos judiciais, quando você ingressa com alguma ação, por exemplo, quando você é parte de uma ação, pagamento de prestações do SFH, retenção salarial por falta de aviso prévio do empregado que pede demissão, contribuição sindical, só um negócio aqui. Sim, vale transporte, pode ser descontado. Dispõe a CLT ainda que, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Ou seja, quando você diz assim, eu vou empregar você, lá no contrato isso aqui. Em casos de que você tenha ocasionado um dano, né, você tem que arcar com aquilo. Então, aí isso de você. Se você vai aceitar isso ou não lá no ato do contrato. Você aceitou, então, qualquer dano causado por você vai ter que arcar. Ou também na ocorrência de dolo do empregado, ou seja, o empregado agiu com má fé, né? Nesse caso aí, ele vai ter que pagar pelos danos causados. Um dia eu escutei que, tipo, quem era motorista de uma aviação, né, de ônibus que passa muito por aqui, tinha que arcar com qualquer dano ocasionado no ônibus, se ele não tivesse culpa. Até hoje eu não sei se isso é verdade ou não, mas que esse boato rolou por muito tempo e as pessoas têm até medo de ir entregar currículo nessa empresa. Então, isso aí vai muito de empregador. Professora, a senhora poderia repetir o que foi que aconteceu? Porque eu tive que sair aqui, aí eu perdi e voltei agora. Em relação a que as pessoas têm medo de entregar o currículo nessa empresa, o que aconteceu? Não, aí pronto, aí tipo, eu escutei, né? Vocês são de esperança, só se vocês já sabem qual é essa aviação de ônibus que eu tô falando. Assim, que as pessoas tinham medo de entregar o currículo lá, os motoristas, porque sabia que qualquer coisa que acontecesse nos ônibus tinha que pagar, né? Ou seja, se um pneu furasse, tinha que sair do bolso deles. Eu nunca soube se isso era verdade ou não, mas que essa conversa rolou por muito tempo, viu? Mas eu acho que isso é errado. Porque assim, como eu falei, tá lá na CLT que em caso de dano causado pelo empregado, né? Se foi o empregado que causou, se tiver lá, o desconto será lícito, desde que você tenha feito um acordo já no início do contrato. Agora, se você agiu com má fé mesmo, aí você tem que pagar de todo jeito. Mas no caso tipo do ônibus, você vai ter culpa se o ônibus, o pneu furar? Não vai, né? Claro que não. Você, tipo, você está lá dirigindo, acontece um acidente, só que você estava totalmente certo. Aí danificou parte do ônibus. Você vai ter que pagar? Não. Nesse caso aí, você não pode, tá? Vamos lá. Acho que não é verdade, não, professora. Eu acredito que agora não seja verdade, mas Eu não acho sabe que como é não. o povo, né?
Agora, quem trabalha nas lojas de materiais de construção, é verdade, os motoristas, tudo que quebra é descontado no salário. Ave Maria. Eu sei. É verdade, Joelma. Nas lojas de material de construção porque pelo menos aqui no meu trabalho é assim. Meus tios são motoristas e se quebrar qualquer coisa, é descontado do salário. Mas também depende, foi como a professora falou, se você agir de má fé, quebrar porque quis, beleza. E seu patrão vê que não foi porque você quis, ele não vai lhe obrigar a pagar, não. Mas se ele vê que você teve mal vontade, aí eu acho que é a obrigação de pagar mesmo. Não. Então, pessoal, olha, na loja grande aqui. Meu sogro tem material de construção. Hein, pessoal? Meu sogro tem material de construção. Os carros, os motoristas vivem quebrando. Quando pega nas máquinas para quebrar, as coisas quebram só e ele não desconta nada. Eu até digo, meu Deus, se eu fosse patroa, acho que eu ia ser muito nojenta. Mas se for de mal fé, professora, mas... Tem hora que a gente vê que eles fizeram porque quiseram. Não, aí é safadeza, tem que pagar mesmo. Eu acho que tem que pagar. Eu mesmo digo, não posso só pagar que a pessoa sabe que foi porque má festa e infeliz. Mas eu digo, não vou meter não, né? Porque longe dos outros. Mas tem hora que a pessoa dá vontade de dizer essas coisas. Tem hora que a gente sabe que os coitados não têm culpa, né? Tipo, não, assim, o jeito que eu estou dizendo é assim, não é no carro, é na mercadoria. Por exemplo, a pessoa é um motorista, leva uma mercadoria, vamos supor, leva 100 vasos sanitários. Então, se quebrar, o vaso que quebrar no caminho, o motorista paga, entendeu? Eu já soube disso também, que é verdade. Muitas empresas fazem isso. Aí, vamos supor, se quebrar 3 vasos, aí ele paga, se chegar lá na entrega com 3 vasos quebrados, ele vai pagar pelos 3 vasos, entendeu? Diga aí, quanto que tipo, as estradas do nosso país são todas esburacadadas. Mas é difícil quebrar, nunca é muito difícil acontecer isso, porque já vem embalado direitinho. Acho que é difícil. Nada. Olha só, aí é assim, se vai com o ajudante. Aí, se o ajudante quebrar na descida, no descarregamento, aí o ajudante é quem paga, entendeu? Ave Maria, já não ganha nada, aí faz isso, pronto. Aqui aconteceu uma vez assim. Se o prejuízo for maior do que o salário, aí eles dividem 3 vezes, 3 descontos. Aqui aconteceu assim. Acontece isso. Agora, nas firmas grandes, né? Nas pequenas não tem conhecimento, não, só nas maiores. Meu Deus. Hein, Joedna? Eu acho que é para o povo ter cuidado também, né? Porque senão eles correm, né? Uma vez, aqui aconteceu assim, vieram entregar tubo, cano, sabe? Aí os canos que coloca aqui na loja é em cima e os vasos sanitários ficam embaixo. Aí tinha um rapaz bem estressado. Aí ele colocou os tubos com toda a força. Aí passou direto e quebrou um lavatório de porcelana. Aí o dono daqui nem falou nada, nem reclamou, nem assim, só achou ruim, mas não colocou eles para pagar, entendeu? E não pagou não, ficou por isso mesmo. R$120. Mas se fosse outro canto, tem gente que colocava para pagar, reclamava a empresa. E essa pessoa poderia até perder o emprego, né? Acho que depende de cada pessoa, mas eu acho que é errado se você, assim, descontar. Eu sei que a gente se estressa quando a gente trabalha, realmente. Mas ao ponto de quebrar alguma coisa, eu acho errado. Se eu sendo dono, eu colocava para pagar. Sério mesmo. Se fosse, assim, por má fé, né? Claro. Mas se não for, eu acho que a gente tem que entender. Tem uma coisa aqui para a gente encerrar, né? Por exemplo, teve um caso, semana passada, que eu fui comprar comida em Esperança. Aí, eu peguei, comprei e trouxe para comer em casa, né? Meu noivo. E quando eu tava comendo, eu achei um pedaço de pano na comida. Aí, o que eu fiz assim? Eu peguei e reclamei, né? Só que eu disse assim, eu não vou reclamar do jeito que deveria, porque eu sei que não vai recair ao dono. Vai recair para a pessoa que estava lá, né? O coitado da pessoa, que eu acho que não teve culpa. Exatamente, professora. Então, assim, a pessoa tem que avaliar muito, né, quando vai reclamar. Por exemplo, se fosse o atendimento é a dona que toma conta desse estabelecimento. Então, ela estaria culpada, né? Agora a gente diz assim. Assim. A gente só reclama assim, cuidado da próxima vez. A gente não vai reclamar o superior, porque a gente sabe que quem trabalha assim, para sair, é um fio, né, professora? É um fio para perder o emprego.
Só que a gente tem que pensar, essa pessoa tem família, essa pessoa tem filho e tal, para sustentar. Eu não quero que aconteça por causa de uma reclamação. Mas a gente diz a eles, melhore a eles mesmos, né? Melhore, por favor, não faça isso da próxima vez, não. Pronto, acho que resolve. Dessa forma. Vamos lá, pessoal, para continuar. Vamos falar do salário família. Né? Que esse salário família, ele é um benefício previdenciário, pessoal. Não auxílio do governo. Muita gente pensa que é um auxílio, mas não é. É um benefício previdenciário. E você que paga benefício, né, paga a previdência, quer dizer, vai ter direito a esse benefício, no qual todas as pessoas que contribuem na previdência e estão preenchidos os requisitos vão ter direito a receber. Esse benefício foi criado em 1994, no qual o valor era calculado com base em faixas salariais. Por exemplo, você recebe até tal valor, aí você recebe um X. Você trabalha, estuda dentro de um salário mínimo. Por exemplo, agora, vamos dizer que era assim, 1.045, né, um salário mínimo, você recebe até R$ 800, então você tem direito a X valor. Você recebe até acima de 900 e até 1.045, você receberia outro valor. Só que hoje em dia não tem mais isso, tá? Isso mudou, o cálculo é diferente. Então, vamos ver. Salário família. Quem vai ter o direito? Aquele empregado com carteira assinada, inclusive um empregado doméstico, um trabalhador avulso, e que receber até R$ 1.425,56. Tem que possuir filho ou equiparado, por exemplo, um dependente com até 14 anos, salvo no caso de invalidez. Se essa pessoa for inválida, né, se você tiver um dependente inválido, não vai precisar de idade. Pode ser acima de 18, de 14, de 15, 18, isso aí não vai ter limite. Mas para uma pessoa com plena saúde, vai ter que ter o filho até 14 anos. Para 2020, como eu já falei, não precisa mais de faixas salariais, tá? Todos que têm direito, que preenchem esses requisitos, vão ter direito a ganhar o teto de R$ 48,62, tá? Por filho, por exemplo, menor de 14 anos. Por inválido, você vai ter direito a esses R$ 48 para cada. Eu tenho 3 filhos, menor de 14 anos. Eu sou empregada de carteira assinada, recebo até R$ 1.425. O que é que acontece? Vou ter direito a cada filho R$ 48,62. O valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição, como já disse, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir do 1º de janeiro de 2020, de R$ 48,62 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.400,25. Okay? Então, se você preencher esses requisitos, você vai ter direito a cada filho esse valor. Seguro-desemprego, pessoal. No seguro-desemprego, será um benefício também, né? No qual ele tem o objetivo de ajudar financeiramente durante algum certo tempo o trabalhador que foi demitido sem justa causa, né? Não teve justa causa. Então, foi despedido de forma indireta, no qual o empregador chega e diz, olha, não estou mais satisfeito com o seu serviço, você não precisa vir mais aqui, não. Mas como assim não está mais satisfeito? Não estou mais satisfeito, eu já vou lhe demitir. Então, você vai ter direito ao seguro-desemprego. Por exemplo, também, você foi assediado moralmente no seu emprego. Então, você vai ter direito também ao seguro-desemprego, porque você teve que pedir demissão, mas teve você não agiu, né, com justa causa. Quem agiu foi seu empregador. Então, isso aí você pode receber o seguro-desemprego. Esse seguro-desemprego, ele é custeado, pessoal, por recursos, né, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, chamado de FAT, e que ele é vinculado ao Ministério do Trabalho. E assim, essa pessoa vai receber uma quantia mensal durante um certo tempo, por estar em situação de desemprego involuntário, ou seja, não foi porque ele quis estar desempregado. O valor recebido ajuda ele a se manter enquanto procura outro emprego. Então, esse valor vai ajudar enquanto procura outro emprego. Vale dizer, pessoal, que a demissão sem justa causa
Acontece quando o empregador decide rescindir o contrato, ou seja, demitir com o empregado sem motivo grave. Não tem um motivo grave para isso. Então, é sem justa causa. Pode acontecer, por exemplo, quando uma empresa tem que despedir alguns funcionários para corte de gastos. Por exemplo, agora, né, muitos estão sendo demitidos por conta dessa pandemia. Então, essas pessoas terão seguro-desemprego e já preencheu todos os requisitos. Quando falamos da demissão de forma indireta, vai acontecer quando o empregador comete várias faltas graves para o trabalhador que tornam impossível ele prestar o seu serviço de forma adequada. Como eu falei, por exemplo, também do assédio moral, né? Quando você é humilhado, você é chacoteado, você tipo, fica sem receber o salário adequado. Então, isso aí está sendo de forma indireta, né? O empregador está fazendo faltas graves com você, com o empregado, com o trabalhador. A demissão, pessoal, indireta, ela vai se ocorrer em alguns casos, que eu coloquei aqui 3, por exemplo. Quando forem exigidos do empregado serviços superiores às suas forças, proibidos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Ou seja, não está lá no contrato, mas você tem que fazer. Quando o empregado for tratado pelo empregador por forças superiores hierárquicos com rigor excessivo, ou seja, não precisava de um rigor tão excessivo, né? Ele faz isso. Por exemplo, você só pode entrar aqui com calça, com blusa, sem decote, não sei o que e tal, tem que chegar de tal hora, só pode sair de tal hora, tudo excessivamente. Então, isso aí vai ser também sem justa causa se você pedir uma demissão, né? Vai ser uma demissão de forma direta. Outro, por exemplo, quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerável. Vamos dar um exemplo aqui, até do assédio sexual, né? Você trabalha e seu patrão está lhe assediando sexualmente. Então, o que é que acontece? Isso aí, ou ele está tentando fazer algo mal considerável, né? Assediando sexualmente já com outros olhos, já que é, tipo, outra situação, né, com você. Então, isso aí é um mal considerável. Então, você pode demitir, você vai ter o direito ao seguro-desemprego, caso tenha todos os requisitos, né? Então, o empregador que vai ter que arcar com a situação do assédio. Está em vigor, pessoal, desde novembro de 2019, uma nova lei que mudou algumas regras do seguro-desemprego, tá? Foi como aquela questão de reforma previdenciária, no qual eu listei aqui, pessoal, para vocês, algumas situações, né, algumas mudanças, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Por exemplo, quem receber o seguro-desemprego vai ser segurado obrigatório, ou seja, você está recebendo seguro-desemprego, é como se você estivesse ainda trabalhando, tá? Como se você estivesse pagando a previdência. O seguro-desemprego agora vai integrar o salário de contribuição, retenção das contribuições pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O seguro-desemprego, o segurado é um segurado obrigatório, tá? Quem começou, a receber seguro-desemprego a partir de novembro de 2019, né, a partir do dia 12, vai começar a ter descontado contribuições previdenciárias do valor do seu benefício, o que não acontecia mais. Você fazia o quê? Você recebia esse benefício, não tinha nada descontado. A partir de 12 de novembro de 2019, você vai ter contribuições previdenciárias descontadas, tá? Por isso que você é você será um segurado obrigatório. A partir de 12 de novembro, também, né, o período que você estiver recebendo seguro-desemprego será computado como tempo de carência e tempo de contribuição. Por exemplo, você trabalhou, você já tem 18 meses de carência. Aí você está recebendo seguro-desemprego por 4 meses, por exemplo. Então, esses 4 meses também vão influir na questão do tempo de carência. Porque tem alguns benefícios previdenciários que você tem que ter carência para você solicitar. Por exemplo, um auxílio-doença, um auxílio-acidente, entre outros, tá? Aí, sempre que acontecer algo, você procure o advogado, que ele vai lhe explicar qual situação você se encaixar.
Além disso, pessoal, o período de graça, aquele que você vai ter direito, né, a usufruir de algum benefício, vai começar a ser contado somente quando terminar o seguro-desemprego. Somente os seguintes tipos de trabalhadores têm direito ao seguro-desemprego. O trabalhador formal, né, e o doméstico, aquele que está tudo direitinho, por dispensa sem justa causa, inclusive dispensa indireta. O trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso por participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, é mais nas empresas grandes. O pescador profissional durante o período de defeso, aquela época em que eles não podem exercer sua profissão, né, pois os animais estão se reproduzindo. O trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo, que infelizmente até hoje nós temos, né, principalmente São Paulo, Maranhão, tem muitas questões de trabalhadores em situações análogas à de escravo. Hoje está requisitos, mas requisitos, pessoal. É porque eu ainda não estou com meu notebook, eu estou fazendo tudo pelo celular, tá? Eu só pego da minha irmã quando é para passar para vocês. Para ter acesso ao seguro-desemprego, o trabalhador formal deve preencher os seguintes requisitos: ter sido dispensado sem justa causa, estar desempregado quando você solicitar o benefício, ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física, equiparada à jurídica, nos seguintes moldes, por exemplo, pelo menos 12 meses, nos últimos 18 meses, imediatamente anteriores à data de dispensa, quando você solicitar pela primeira vez. Pelo menos 9 meses, né, nos últimos 12 meses, imediatamente anteriores à data de dispensa, quando você foi demitido, ou quando você pediu a dispensa indireta, quando na segunda solicitação, e cada um dos 6 meses imediatamente anteriores, né, a qual antes de você ser dispensado, quando você solicitar a partir da terceira vez. Não possui renda própria para o seu sustento e sua família, não está recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social, ou seja, o BPC, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. Aí você pode solicitar, sabe? Se você recebe pensão por morte ou auxílio acidente, você vai poder solicitar o seguro-desemprego. Apresentar 15 meses de trabalho com carteira assinada durante os últimos 2 anos, no caso dos empregados rurais, não ser sócio ou membro com participação dos lucros da empresa. Então, são vários requisitos que acontecendo em alguma situação dessa, você vai lá e vê se você se encaixa. Empregado doméstico, pessoal. Você, para receber... Professora, deixa eu tirar uma dúvida aqui. No caso aqui, para ter direito ao seguro-desemprego, tem que ter um tempo mínimo de trabalho, não é isso? Isso. Aí aqui é 12 meses, nos últimos 18 meses, imediatamente. Se você pedir a primeira vez, isso. É esse caso aqui, não é isso? Isso. No caso, tem que trabalhar 1 ano para ter direito. Isso. Porque antigamente o povo não tinha um negócio, trabalhava 6 meses já saía do emprego, não era para ter direito. Isso, não tem mais isso, mudou totalmente, tá? Certo. Tem que ver a situação, tipo, que você se encaixa para você ver se você pode solicitar ou não. Vamos lá. Empregado doméstico. Ter sido dispensado sem justa causa, ter trabalhado como empregado doméstico pelo menos 15 meses nos últimos 2 anos, esse é o caso do empregado doméstico. Ter recebido salário de pessoa física, não está recebendo nenhum benefício da Previdência Social, exceto se você vai poder, se você receber auxílio acidente ou pensão por morte, não possui renda própria para o seu sustento e sua família, não ser sócio ou membro com participação nos lucros da empresa. Isso é o caso para empregado doméstico, tá? Empregado doméstico vai ter que seguir essas regras. De ter trabalhado, por exemplo, 15 meses nos últimos 2 anos. FGTS, pessoal, esse é um fundo de garantia de serviço, né? O famoso FGTS, no qual é uma conta bancária formada por depósitos efetuados pelo empregador em favor do empregado, para que este efetue o saque no momento de sua dispensa imotivada, ou seja, sem justa causa, ou diante de outras situações previstas em lei. Por exemplo, agora o saque do FGTS emergencial, né? Você pode tirar uma quantia. Tem muita gente que diz assim, não sei quanto é que eu vou tirar, ou se eu ainda tenho alguma coisa. Se você não conseguir pelo aplicativo do FGTS, você
você se dirige à Caixa, pode procurar Rian, Esperança, viu, pessoal? Ele vai dizer a vocês quem procurar, né? Informar direitinho. Mas lá na Caixa Econômica é que vai ter tudo detalhado. Esperança não, professora. Aonde você? Eu sou de Algodão de Jandaíra. Sim, eu falei que era Esperança. Não, eu fiquei na turma de Esperança porque começou logo. Mas trabalho em Areia, morava em Remígio, estudava em Esperança, sou de Algodão. Meu filho é nômade, viu? No que diz respeito, pessoal, ao seu pagamento, é importante que o empregador obedeça rigorosamente o prazo para o seu recolhimento, que deve acontecer até o 7º dia subsequente ao mês de sua competência. Ou seja, o empregador, ele tem que observar o prazo, tá? Tem que acontecer até o 7º dia útil do próximo mês, por exemplo. Na hipótese de o dia 7 não ser útil, então tem que ser efetuada antes. Por exemplo, o dia 7 cai no domingo, então tem até o dia 5 para efetuar esse recolhimento, certo? Se o último dia do prazo cair em um domingo, por exemplo, caso a empresa não realize o depósito até a sexta-feira, vai configurado um atraso e pode ter multa. O percentual a ser recolhido para o empregado urbano de 8% sobre sua remuneração. O processo requer, né, um controle muito bem executado da folha de pagamento da empresa, pois os valores referentes à obrigação com o FGTS dependem do quadro salarial de cada empregado, tá? Isso aí é pessoal, ou seja, de cada empregado. Desse modo, algumas distinções serão decisivas para que a empresa atenda aos padrões determinados na lei, né? O pagamento do FGTS vai exigir uma atenção redobrada, pessoal, para o setor de recursos humanos, o famoso RH, visto que, se recolhido de forma errada, fatalmente serão cobrados juros e multas. Geralmente, isso aí, quando não tem um RH, eles passam para um contador. Para dar agilidade e segurança ao processo de recolhimento do FGTS, a Caixa Econômica Federal, a famosa Caixa, disponibiliza gratuitamente um aplicativo, tá? Que é o Serfip, Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS, informações da Previdência Social. Então, você tem um aplicativo que você pode olhar ou se dirigir à Caixa, como eu já falei anteriormente. Por meio desse programa, os empregadores, sujeitos ao recolhimento do FGTS, são capazes de consolidar os seus dados cadastrais e financeiros, bem como dos seus respectivos trabalhadores, e assim repassá-los ao FGTS. A partir desse ano, 2020, os brasileiros, né, pessoal, começaram a contar com duas modalidades de saque, que é a tradicional, quando você é desempregado ou de situação, por exemplo, você vai, eu posso dizer aqui, comprar uma casa, né, financiada pela Caixa. Então, você pode ter a sua retirada liberada do FGTS. Você está com uma doença, por exemplo, um câncer, você pode retirar, não precisa estar desempregado. E nós temos também o saque aniversário, que ele é pago anualmente na data de nascimento do beneficiário. Para você saber, repito, se você tem algum valor, você olha pelo aplicativo ou se dirige à Caixa. Nas regras do FGTS, o saque tradicional, o brasileiro poderá continuar recebendo auxílio em caso de demissão sem justa causa, e poderá solicitar o valor para financiar imóveis ou lidar com acidentes naturais para a reconstrução de sua casa. O pagamento será liberado mediante a comprovação de qualquer situação e não implicará em reduções ou taxas. Já no saque aniversário, o segurado poderá retirar uma parcela do seu fundo de garantia anualmente, ou seja, por ano. Entretanto, sendo demitido sem justa causa, não poderá ser beneficiado com a rescisão, isto é, com o pagamento total do fundo. Então, isso aí você vai ter que ver qual melhor se adequa para você. Você pagar, você retirar pelo método tradicional, que você pode retirar tudo, se você, quando desempregado, sem justa causa, ou em alguma situação, né, que adeque, ou você, todo ano, retirar um valor até não ter mais. Ô, professora, agora com essa pandemia, lançaram um saque emergencial, foi? Do FGTS? Isso. Aí é obrigado a tirar, Não, é não.
E até tem um limite para você tirar. Eu acho que é R$ 1.000,45. Mas, no caso, a pessoa tem que ir lá dizer que não quer, é igual ao Não, outro. se você quiser, é que você vai lá e solicita. Porque só ir naquela caixa, a pessoa já adoece, né? De tanto Uhum. jeito. Eu mesmo, Aí, quer desde que dizer, começou a pandemia, eu não entrei na caixa. Tô precisando fazer umas coisas o medo não deixa, não. ô, professora, aí no caso, se a pessoa não quiser tirar, aí a pessoa não precisa avisar. Isso, não precisa, não. Porque quando lançaram esse saque aquele Uhum. saque que era Isso. para O aniversário sacar, tradicional, né? só que não teve um que foi R$ 500. Sim, Aí, tem. se a pessoa não quisesse, tinha que tirar um dia para ir para lá, Hum. sair do trabalho para ir para lá, para dizer que não queria, né? Dar entrada lá, assinar um documental. Eu não me informei sobre isso. Vamos formar e qualquer coisa eu falar a vocês, tá certo? Foi que eu tive. Mas agora Aí, isso não precisa. né? Tá Não. certo, obrigada. Então, pessoal, estabilidade e garantia no emprego. Essa garantia, ela não é absoluta, não. Tá lá na lei, tem que ir pronto. Não. Ela pode ser relativa. Ou seja, vai de situação para situação. Em determinadas circunstâncias, em determinados casos, o empregador ganha o direito de rescindir o contrato de trabalho unilateralmente, ou seja, ele mesmo dizer, não, vou rescindir o seu contrato e pronto. Mas para isso, é preciso conhecer as regras e os motivos de estabilidade existir para evitar prejuízo em disputas judiciais na imagem da organização. Vamos lá. Demitir o empregado em período de estabilidade é considerado, no geral, um ato antiético, além de ser ilegal. Tá? Afinal, a garantia de emprego serve justamente para dar um período de tranquilidade a um trabalhador em um momento de fragilidade, maior necessidade ou de incapacidade, por exemplo. Por exemplo, na questão das grávidas, né? Em contrato determinado, em aviso prévio, a grávida vai ter direito à estabilidade. Mas, por exemplo, trabalha em contrato temporário na prefeitura, você engravida, não vai ter direito à estabilidade, infelizmente, né? Você sair, você vai estar em estabilidade, você vai, tipo, receber o seu auxílio, né, maternidade, pelo INSS. A prefeitura já vai ficar desobrigada de qualquer questão de estabilidade com você. Vamos lá. Serve também para oferecer segurança no desenvolvimento do seu ofício, ou seja, do seu trabalho, seja contra interesses políticos, seja contra oscilações do mercado, nas crises econômicas. Por exemplo, você vai ter estabilidade econômica quando for candidato a diretor de um sindicato. Então, mas aquele fulaninho está sendo contra mim, vai ser o diretor do sindicato, vou demitir ele. Não, não vai poder demitir. Ele vai ter, tipo, 1 ano, né, de estabilidade. E caso ele ganhe, vai ser o período todo, né, e mais 2 anos após. Portanto, é um instrumento legal de proteção ao trabalhador, no qual nós vamos ver agora os tipos de estabilidades previstos. Uma estabilidade definitiva, ela é aquela que mais protege, pessoal, na qual está em desuso, né? As pessoas não estão quase utilizando, no qual vai abranger os funcionários públicos, de acordo com a legislação específica da categoria, e no caso, o setor privado, né? A CLT prevê essa proteção absoluta aos empregados que atinjam 10 anos de serviço na mesma empresa. Ou seja, você, quando tinha 10 anos de emprego, na mesma empresa, né? O que acontecia? Você poderia escolher se você queria o FGTS ou essa estabilidade. Tá? Você, não, isso não é a minha garantia de emprego, então eu vou ficar aqui. Só que ela caiu em desuso porque ela teve um prazo para você escolher e quais eram os funcionários que podiam fazer isso. Com a lei do FGTS, essa estabilidade, chamada de decenal, que é após 10 anos, se tornou opcional. Os funcionários puderam escolher entre essa estabilidade e adotar o regime do FGTS. Se queria o FGTS ou queria ela. Mas a Constituição Federal fez o quê? Tornou o FGTS um direito irrenunciável, no qual todo empregador, né, empregado,
teria direito, né? Todo trabalhador urbano e rural tem o direito ao FGTS. Assim, essa estabilidade decenal definitiva, ela apenas pode ser aplicada hoje àqueles que completaram 10 anos de serviço até a data de sua promulgação, ou seja, até 1988, que fizeram a opção por ela. Então, praticamente, hoje em dia, não existe mais. Por quê? Porque quem já completou 10 anos de trabalho em 1988, hoje em dia já está aposentado, praticamente. Né? Então, isso aí, hoje em dia, não serve mais, não está em desuso. Nós temos a estabilidade provisória, que é aquela mais conhecida, também chamada de temporária, por um certo período de tempo, a qual vai assegurar o emprego de funcionários que se encontram em situações específicas durante um tempo determinado pela lei, acordos, convenções ou sentenças, né, originárias de dissídios coletivos, ou seja, aquelas sentenças que foram ingressadas por sindicatos, né? Cada caso tem sua razão para estabilidade e por isso os prazos sempre serão diferentes. Vamos lá, em alguns casos de estabilidade provisória. Quando funcionários que foram eleitos para órgãos de administração de sindicato, federações e associações profissionais, inclusive suplentes, ficam estáveis desde o registro da candidatura, ou seja, vamos candidatar até um ano após o final do mandato. Eu tinha falado 2 anos, pessoal, mas é 1 ano, viu? Perdão. Foram eleitos por sua entidade sindical, como representantes ou suplentes, em Tribunal do Trabalho, Conselho Nacional de Previdência Social, e Conselho Curador do FGTS ou de outros órgãos públicos, até 1 ano após o término do mandato. Foram eleitos representantes dos trabalhadores suplentes em cargo de direção da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, até 1 ano após o término do mandato. Os funcionários que engravidaram desde a confirmação da gestação até 5 meses após o parto, tá? Foi confirmada sua gestação, pronto, você já tem sua estabilidade. Sofreram acidente de trabalho pelo prazo de 12 meses após a cessação do auxílio-doença. Esses são apenas alguns casos de estabilidade provisória, pessoal, porque nós temos infinitos casos, tá? No qual a Constituição Federal e a legislação não preveram, mas, com o passar dos anos, com os dissídios coletivos, foram conquistadas essas estabilidades. Temos a estabilidade relativa, aquela, né, para eleitos, né, funcionários eleitos para cargo de direção na CIPA, né, ou em algum sindicato, por exemplo. Nós temos também a híbrida, que é quando ocorre por um desencontro de leis, nos casos de desempregados que tenham sofrido algum acidente de trabalho, né, no qual diz assim, que a estabilidade vai durar 12 meses, a partir do retorno do funcionário após o recebimento do auxílio-doença. Ou seja, quando terminou, aí começa a estabilidade. No entanto, esse benefício do auxílio-doença, pessoal, ele vai ser pago no 16º dia de afastamento, ou seja, a empresa vai pagar os primeiros 15 dias e a partir do 16º vai ser a previdência, tá? Então, dessa forma, ao ser licenciado por até 15 dias, ainda que esteja na mesma situação de acidentado, o trabalhador não obtém o direito de estabilidade. Além do acidente de trabalho, outras situações originam estabilidade híbrida, que vai ser como a do menor aprendiz, do empregado em idade de alistamento militar obrigatório e daquele que está prestes a se aposentar. Então, cada caso é um caso e tem que olhar qual melhor se adequa à sua situação. Deixa eu ver aqui. O que é adicional de insalubridade? Vocês já ouviram falar em adicional de insalubridade? Se não, nós vamos ver. Eu já. Então, okay. Esse recebe, né? Ou não? Oi? O pessoal da Cagepa recebe adicional de insalubridade, né? Recebe. Só eu que não recebo, mas eles recebem. recebem. Na parte administrativa, né? Sou. Adicional de insalubridade, pessoal, é um direito do trabalhador, né, e da trabalhadora, previsto na Constituição Federal e na CLT, regulamentado por normas do Ministério do Trabalho, pessoal, que vai garantir aos empregados que exerçam atividades nas quais fique demonstrada exposição a agentes nocivos à saúde, ou seja, você trabalha no esgotamento, no esgoto. No esgoto tem várias doenças, né? Então, você está ali que pode prejudicar a sua saúde. Então, dessa forma, você vai ter direito a um adicional de insalubridade.
que, para além dos limites estabelecidos em lei, o direito a receber uma compensação a ser paga em dinheiro, tá? Quem vai ter direito a esse adicional, pessoal? Os trabalhadores que exerçam as atividades, como aquelas em que há exposição a ruídos contínuos intermitentes, ao calor excessivo e radiação ionizantes, a agentes químicos, vibrações, frio e umidade. Assim, por exemplo, devem receber o adicional de insalubridade os empregados que operam bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos, ou seja, os frentistas. Os frentistas, eles têm direito a um adicional de insalubridade, né? Porque eles lidam com situações nocivas à saúde. Nós temos também aquela questão de segurança patrimonial pessoal, trabalhadores de laboratórios, né? E também aquela questão de radioatividade, pessoal, tem uma exceção. Se você trabalha em um laboratório de radioatividade, você trabalha com radiação, mas você tem todos os equipamentos, então o que é que o ST disse? Se você tem todos os equipamentos, você trabalha, tem lá a qualificação para isso, você pode ficar isento de receber adicional de salubridade. Mas cada caso vai ser um caso, como eu sempre digo. Né? O direito nunca vai ser objetivo. Ele tem que sempre ver a sua situação. A norma regulamentadora, né, do Ministério do Trabalho, a número 15, define situações que geram ao empregador a obrigação de pagar extra adicional. Ou seja, como eu falei, tem que olhar o seu caso e se adequa. Por exemplo, o gari, ele tem que receber adicional por insalubridade. Os percentuais do adicional por insalubridade variam conforme o grau, né, de insalubridade, do grau de nocividade à sua saúde. O grau mínimo vai ser 10% do adicional, grau médio, direito a 20% de adicional, grau máximo, direito ao adicional de 40%. Tá? Insalubridade também, gestante ou mulher a amamentar. Vamos ver essa questão da gestante, se ela vai ter direito ou não ao adicional de insalubridade. Conforme a CLT, no seu artigo 394-A, trabalhador gestante ou em período de amamentação será obrigatoriamente afastada do exercício da atividade tida como insalubre, ou seja, como nociva à sua saúde, devendo exercer suas atividades em local salubre ou passar o período da gestação e amamentação em casa. Enquanto permanecer afastada, ela não vai ter direito a receber esse pagamento do adicional de insalubridade. Ou seja, se não tiver como trabalhar, ela vai ter que ser afastada e também não vai ter o direito ao adicional de insalubridade. Tá? Se não tiver como ela trabalhar administrativamente, então ela vai ter que ser afastada. O adicional de periculosidade, pessoal, nós vimos os nocivos à saúde. Agora nós vamos ver periculosidade. Esse adicional de periculosidade, ele vai ser devido a todos os empregados que exerçam atividades perigosas, um direito garantido na Constituição Federal e na CLT. Quem vai receber esse adicional? Aqueles que exercem atividades e operações perigosas com inflamáveis, por exemplo, aqueles que trabalham em posto de gasolina também, né? Pode escolher ou periculosidade ou insalubridade. Aqueles que dirigem caminhões, né, abastecidos com produtos inflamáveis, têm direito à periculosidade, adicional de periculosidade. Aqueles que exercem atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou violência física, por exemplo, alguns vigilantes, né? Atividades e operações perigosas com energia elétrica, aqueles que trabalham com fiações, né, da Energisa, por exemplo. Aqueles que exercem atividades perigosas em motocicleta, atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas, lembrando que exceções. Em relação às substâncias radioativas, é relevante o tempo de exposição do trabalhador, pois qualquer exposição é potencialmente prejudicial à saúde do empregado. Tá? Então, em cada caso, é um caso. O cálculo do adicional por periculosidade, pessoal, vai ser diferente. Não vai ter mínimo, médio ou máximo grau, não, igual a insalubridade. Vai ser de 30%, tá? Diferentemente do adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade vai ter como base de cálculo o salário do trabalhador ou trabalhador. O adicional será 30% sobre o salário, não incidido, contudo, sobre acréscimo resultante de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
O adicional, contudo, pode superar os 30%, caso, né, a convenção coletiva, ou seja, conforme o sindicato, vai determinar. Então, isso aí, a regra é 30%. Os adicionais de insalubridade e periculosidade incidem sobre quais verbas pagas ao trabalhador ou trabalhadora, pessoal. Os adicionais de salubridade e periculosidade, eles vão incidir, né, sobre as horas extras, o adicional noturno, sobre as comissões, adicional nas férias, 13º salário e aviso prévio indenizado, bem como os valores recolhidos para o FGTS. Ou seja, esses adicionais vão incidir sobre a sua remuneração em si. Tá? Deixa eu passar aqui. Aviso prévio, pessoal. Incidir como, professora? Como assim? Oi? Conta em cima de tudo, é? Isso, vai contar sobre em cima disso tudo, tá? Principalmente o de, como eu posso dizer, de periculosidade. Já na questão do insalubridade, então aqui o que eu fico na dúvida, eu vou e corrijo, tá? Me desculpe. Já a insalubridade, ele vai incidir sobre o salário mínimo, tá? Que você recebe. Qual é o salário mínimo? Aí vai lá e incide. Agora, periculosidade vai incidir sobre sua remuneração, ok? Lembrando que do seu salário mínimo, vai ter que ver, tipo, quanto você recebe, você está incidindo, como isso aqui, se você tem hora extra, se você tem adicional noturno, isso tudo, vai ser só um a mais para você. Vamos lá. É porque essas coisas são poucas. A gente vê assim, mas isso não é muito, não. Isso é bem pouquinho. Aquele adicional noturno mesmo é mixaria. Uhum. Lá na Cagepa mesmo é mixaria, eu vejo. Isso. Né? Do enfermeiro mesmo. Enfermeiro, se você for colocar o pé da letra, um enfermeiro que trabalhe em jornadas de 2 plantões 24 horas por mês. Você, quanto vai ver no final do mês de adicional noturno, é menos de R$200. Então, é mixaria para quem exerce tanto trabalho, né? Poxa, lá na Cagepa não dá nem 50, professora. Pois pronto, para você ver. Deixa eu só responder um negócio aqui, pessoal. Que eu já respondi. Pronto. Vamos lá. Aviso prévio. Pessoal, o aviso prévio, né? A CLT, ela vai garantir tanto ao empregador quanto ao empregado. Ela vai ter o direito de quebrar o vínculo de trabalho a qualquer momento. Tá? Então, o empregado pode escolher não trabalhar mais ou demitir, né? Então, isso aí vai poder quebrar o vínculo. Mas, mesmo que haja um contrato e não haja justa causa para tal, não, eu não posso mais trabalhar. Não teve justa causa, mas não dá mais para trabalhar. Então, você vai ter que o quê? Fazer o aviso prévio, tá? Esse desligamento do colaborador vai ter que ser informado à parte interessada, tanto pelo empregador quanto pelo empregado, com pelo menos 30 dias de antecedência, o que é chamado de aviso prévio. Esse aviso prévio, pessoal, é para preparar o empregador ou o empregado, né, para uma nova oportunidade. Isso ocorre para que tanto a empresa quanto o profissional tenham tempo para se preparar, seja substituindo o funcionário ou, no caso profissional, buscando uma nova vaga de emprego. Quando a opção de desligamento é pelo empregador, ela escolherá se o empregado vai cumprir o período trabalhando, os 30 dias trabalhando, ou se dispensará imediatamente e arcará com a multa, ou seja, vai pagar pelos 30 dias. Tá? Então, vai dele. Quando você pega uma raiva mesmo do trabalhador, você diz o quê? Vai-te embora, aí eu prefiro pagar do que olha para a tua cara. Dessa forma. Então, caso esse desligamento parta do empregado, por meio de pedido de demissão, ele também caberá à empresa a decisão do cumprimento ou não do aviso. Tá? Então, a empresa que vai decidir o cumprimento ou não do aviso prévio. Existem 3 possibilidades, pessoal, para cumprir esse aviso prévio. O aviso prévio trabalhado, o aviso prévio indenizado, o aviso prévio cumprido em casa. Eles vão variar de acordo com a causa do desligamento, porque você está sendo demitido ou pedindo demissão, e a opção da empresa empregadora, né, que é a empresa que vai determinar. Então, nós temos esse tipo de situações. Aviso prévio trabalhado, como o nome já indica tudo, né, você vai ter que trabalhar durante essa situação, durante esse período do aviso prévio.
Quando a empresa demite funcionário, né, o que vai acontecer nesse aviso prévio trabalhado? Caso a empresa decida mandar o funcionário embora, ela pode exigir que ele trabalhe pelo período de 30 dias. Né? Vai ser o aviso prévio trabalhado. Para essa situação, o empregado vai ter o direito de trabalhar 2 horas a menos por dia, ou não trabalhar por 7 dias ao final do prazo do aviso prévio. Por quê? Porque ele pode pegar essas 2 horas para ir atrás de outro emprego, ou esses 7 dias no final do aviso prévio, para procurar um novo emprego. Se o funcionário não cumprir esse período ou faltar, ele vai ter o risco de ter salário descontado no momento da rescisão, tá? Ah, mas ele não cumpriu, né? Então, ele vai ter esse salário descontado, que deve ser pago no primeiro dia útil após o término do contrato de trabalho. Ou seja, você, no aviso prévio, então, esse aviso prévio vai ter que ser pago no próximo dia útil após o término do contrato, né, de trabalho, após o término do aviso prévio. Quando o funcionário pede demissão, né, caso ele tenha tomado a iniciativa de se desligar da empresa, ele pode fazer um acordo para cumprir o aviso prévio pelos próximos 30 dias. Ao final desse prazo, o empregado receberá o salário dos dias que foram trabalhados no aviso, o valor proporcional às férias e ao 13º salário. A rescisão é paga da mesma forma como foi descrita acima, no primeiro dia útil após o término do contrato de trabalho, tá? Então, quando você pede demissão, por exemplo, você não vai ter direito a FGTS, não vai ter direito a seguro-desemprego. Então, muita gente faz o quê? Um acordo com o patrão. Me coloque para fora, que aí é melhor para mim. Aí tem uns que dizem, não, eu vou fazer isso para você, mas vou querer isso. Aí tem uns que dizem assim, eu vou me colocar para fora, mas eu quero o FGTS, você vai ter que me pagar. Aí a multa do FGTS, por exemplo, aí vai lá e paga. Só que isso aí é crime, viu, pessoal? Não pode, não. Se é seu direito, para que você vai devolver aos outros? Aviso prévio indenizado. No caso do aviso prévio indenizado, não tem a necessidade de trabalhar, tá? Durante esses dias do aviso. Mas tem umas particularidades. Por exemplo, quando a empresa demite funcionário, quando o desligamento da empresa e ela não quer que o funcionário cumpra os 30 dias do aviso prévio, ela vai pagar o salário integral desse período, mesmo assim. Por isso o nome, aviso prévio indenizado. Essa decisão é tomada exclusivamente pela empresa, que pode optar pelo não cumprimento do aviso em caso de demissão. O pagamento da rescisão vai ser feito em 10 dias corridos após a data do desligamento, quando for aviso prévio indenizado. Quando o funcionário pede demissão, quando o funcionário pedir a demissão, né, ele não pode trabalhar nos próximos 30 dias, ele deverá arcar com a multa de rescisão, ou seja, esse valor de um mês de salário vai ser descontado no valor referente ao acerto, tá? Quando você for receber suas verbas trabalhistas. Esse caso é chamado de aviso prévio indenizado pelo trabalhador. No entanto, a cobrança da multa pelo não cumprimento do aviso prévio é facultativa por parte da empresa, ou seja, a empresa vai ver se cobra essa multa ou não. Nesse caso, o pagamento da rescisão também é feito até 10 dias após a data da emissão. Então, para vocês verem, no direito trabalhista, ele deixa tudo muito bonitinho e tal, mas em algumas situações ele escraviza o empregado, tá? Mesmo se você for, tipo, mas eu vou pedir demissão, não quero trabalhar, o aviso prévio, mas você vai ser punido por isso. Aviso prévio cumprido em casa, pessoal. Diferentemente das duas opções anteriores, da trabalhado ou indenizado, o aviso prévio cumprido em casa não é uma situação prevista em lei, apesar que ela é muito comum. Assim, em caso de acordo demissional, ou seja, em que a empresa pede ao empregado que cumpra seu período sem a empresa trabalhar, ou seja, o aviso prévio do empregado é feito em casa. Na maioria desses casos, as empresas propõem essa condição para ter mais tempo no prazo de pagamento, rescisão. A empresa escolhesse o aviso prévio indenizado, por exemplo, o aviso prévio indenizado teria que ser feito após 10 dias após a demissão, né? E com esse acordo, elas podem fazer após os 30 dias do aviso, mesmo que ele não tenha sido cumprido. Então, isso aí, para a empresa ganhar mais tempo, ela diz, não, fique em casa, que é melhor. Porque isso aí eu vou ganhar mais tempo. O aviso prévio proporcional, pessoal. Esse aviso, né, ele entrou em vigor em 2011,
no qual a lei determina o direito ao aviso prévio proporcional, para dar uma esticada maior para aquelas pessoas que já trabalham na empresa há muitos anos. Por exemplo, garante que, além dos 30 dias de aviso prévio, pode-se acrescentar 3 dias para cada ano completo trabalhado na empresa, sendo limitado a 90 dias de aviso prévio. Ou seja, para cada ano trabalhado, o funcionário tem mais 3 dias, além dos 30 dias de aviso prévio. Por exemplo, trabalho já faz 3 anos, então vou ter o quê? 39 dias de aviso prévio. Qual é a duração do aviso prévio? O tempo mínimo vai ser 30 dias, no entanto, pode ser aumentado, né? De acordo com a duração do vínculo empregatício, como já falado, caso a demissão parte da empregadora, tá? Empregador. O pedido de desligamento partido do colaborador, né, do empregado, o tempo de aviso prévio é fixo, ou seja, apenas 30 dias. Não, eu que pedi demissão, então só vou poder trabalhar 30 dias mesmo. No caso de gravidez, durante o período de aviso, a lei garante à colaboradora, né, ou seja, a empregada, estabilidade do emprego por até 5 meses após o parto. Já para os funcionários que sofreram algum tipo de acidente de trabalho ou doença ocupacional ao longo do aviso prévio, ou seja, algo que envolveu a empresa, recebendo auxílio-doença, tem sua estabilidade garantida pelo período de 1 ano após a alta dada pelos médicos. Isso aqui encerra essa situação, tá? Eu separei algumas questõezinhas aqui, que eu vou ler aqui, vou dizer umas 2, e nós vamos respondendo juntos. Deixa eu ver. Pessoal, vamos lá. O empregado tem direito ao gozo de férias. A. Anuais remuneradas com pelo menos 2/3 a mais do que o salário normal. Ou B. Anuais, né, férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. B. E mais? A ou B? Carla Clementino. Gabriela. A ou B? Eu acho que é a B. Vamos lá. A letra correta, a letra B, pessoal. O empregado tem direito ao gozo de férias anuais, né, após 12 meses, aquisitivo, remuneradas com pelo menos 1/3 a mais, ou seja, você vai ter as férias remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o seu salário normal. Vamos lá. Paulo foi contratado como empregado da empresa Fábrica de Doces Celestes para exercer as funções de ajudante geral, recebendo um salário mínimo mensal. Após 1 ano de trabalho, Paulo foi chamado pelo gerente que informou que, em razão das dificuldades econômicas da empresa, seu salário seria reduzido para meio salário mínimo mensal. Relembrando a aula passada, a atitude da empresa está correta, né? Pois a redução do salário é permitida se comprovado que o empregador está em situação econômica difícil. Ou B, não está correta, pois o salário é irredutível, salvo previsão em convenção ou acordo coletivo. A ou B? Letra B. Agora, né, com esse novo governo, pode. Só que, no caso, tem que diminuir a carga horária também de trabalho, né? Mas aí é uma situação à parte, tá? Uma situação na questão da pandemia. Aqui está falando de outra situação. Rian, A ou B, Rian? Mas nessa situação que está falando aí, professora? É situação tipo, só que a empresa está em crise. Aí vai lá e pega e diz, olha, eu vou diminuir teu salário mínimo para meio salário mínimo. Sim, mas não trata aí não fala da questão de diminuir a carga horária, não. Aí tá errado, então é a letra A, né? A letra B, pessoal, não está correta, pois o salário é irredutível, tá? Salvo previsão em convenção ou acordo coletivo.
só vai poder diminuir o salário se, né, em conversação com o sindicato ou com os trabalhadores daquela empresa, eles resolverem diminuir. Tá? Mas não pode chegar e dizer, olha, vou diminuir teu salário, não. Tá? Então, isso aí tem que ser tudo corretamente. Então, a gente encerra por aqui essa. Eu vou passar uma avaliação para vocês, dividida, tá? Vou dividir direito administrativo e direito do trabalho. E até segunda-feira à noite eu envio pelo grupo. Pode ser, pessoal? Certo. Vai entregar quando, professora? Aí eu dou um prazo de, tipo, como são duas, eu dou um prazo de 10 dias, por exemplo, tá? Que aí fica melhor.